O Galão da Massa se deu bem, hein? Jogou bem o Galo na Arena MRV. O Atlético dominou o jogo e venceu o Cienciano do Peru por 2-0. João Vitor Xavier, jogo bom do Galo, consistente. E ontem, João Vitor, uma entrevista que fiz no Seu Nome e Seu Bairro, tá repercutindo bastante. Um torcedor que falei após o jogo, que diz o seguinte: Thiago, o Galo voltou a ser o Galo guerreiro, o Galo operário. Termo que ele usou, Galo operário. Um Galo que luta, que não desanima, que corre o tempo todo, e parece que o Barba vai dando uma nova cara, uma nova alma pro time do Galo. O Atlético hoje está em outro patamar e tem que buscar um outro patamar de elenco, de qualidade de jogadores. Agora, o que o Atlético não pode perder é a sua identidade de ser um time de luta, de ser um time de entrega, de ser um time de raça. E o Barba foi muito feliz quando ele disse isso, e eu defendi a posição dele naquele momento, porque entendia que o Atlético não podia ser um time de jogador come e dorme, o Atlético tem que ser um time de jogador com fome. Esse time já existe, já está pronto, Thiago? Não. É só um início de recuperação, tem uma estrada longa pela frente. Mas tomara que esse perfil de um Atlético, do Galo forte e vingador, do Galo lutador, do Galo de briga, que sempre foi a linha histórica do Atlético, que isso consiga voltar, Thiago, porque vai ser muito importante para o Atlético isso. E vamos colocar na tela do YouTube a classificação do grupo do Atlético, o grupo B da Sul-Americana. Ontem tivemos ainda, o Alexandre Simões, um jogo importante no grupo do Galo, Puerto Cabello da Venezuela e o Juventude do Paraguai, o Juventude de Las Piedras, empataram por 1-1. Com isso, o Galo agora só precisa das suas próprias forças para vencer o Puerto Cabello semana que vem em casa e avançar. Lembrando, o Galo nesse momento, terceiro colocado com 7 pontos. Só que a mesma pontuação do próprio Puerto Cabello, que é o líder nesse momento com 7, e o Cienciano, segundo colocado, que o Galo derrotou ontem, também 7 pontos. O Juventude, o quarto, não tá morto não, tem 6 pontos, ainda também sonhando com a classificação. Mas a coisa clareou bem pro Galo, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Ale, João, que acompanha a gente. Olha só, clareou tanto, o Thiago, que não tem nem conta. Ganhou, é o primeiro do grupo B. Nem saldo precisa? Nem saldo. Ganhou de 1-0, é o primeiro do grupo B. Empatou, perdeu, é o terceiro. Então, aquele playoff que jogou ano passado, o Atlético não terá. Aquele que pega o time que vem da Libertadores? Isso. Não tem chance mais. Não tem chance de jogar playoff. Então, ganhou, classifica. As pessoas estão com muita dúvida por que o Atlético é o terceiro, tendo saldo de gols melhor do que o Puerto Cabello e o Cienciano. Pra quem tá na live, Puerto Cabello e o Cienciano tem saldo negativo de -2 e o Galo um saldo positivo de 1 ponto. Só que o Galo é terceiro. Por quê, Simões? O que acontece? Pelo regulamento, quando 3 times empatam, considera-se para desempate apenas os confrontos entre eles. Então, elimina o que se conquistou diante do Juventude do Uruguai, tá? Então, os resultados contra o Juventude são eliminados e considera-se apenas esse torneio entre os 3 primeiros colocados. Então, vamos lá. O Puerto Cabello, todo mundo ganhou em casa. O Puerto Cabello fez 2-1 no Atlético e 3-0 no Cienciano. O Cienciano fez 2-0 no Puerto Cabello e 1-0 no Atlético. Então os dois somam 6 pontos nesse confronto direto entre os 3 clubes. O Galo fez 2-0 ontem no Cienciano. Então soma só 3 pontos. Mas ainda vai receber o Puerto Cabello. Aí se o Galo bater o Puerto Cabello, o que vai acontecer? Ele vai chegar aos mesmos 6 pontos. Aí a gente vai para os critérios de desempate. O Atlético vai levar a melhor sobre o Puerto Cabello no saldo de gols, porque aí vai valer, e vai... Não no saldo de gols, no número de pontos, porque o Galo vai a 10, o Puerto Cabello tem 7, e em relação ao Cienciano, aí entra o saldo de gols no confronto entre eles. Isso se o Cienciano ganhar do Juventude lá em Cusco. Eles vão empatar com 10 pontos, o Galo perdeu de 1-0 lá no Peru, ganhou de 2-0 aqui na Arena MRV, no confronto direto ele leva vantagem no saldo de gols. Então não tem nem conta. Ganhou, é o primeiro do grupo B. Empatou ou perdeu, é o terceiro, não joga o playoff. Num grupo que tem uma característica, tá, Thiago? Nos 10 jogos já disputados, 7 vitórias do mandante e 3 empates. Nenhum visitante venceu nesse grupo do Atlético. Isso, se a gente considerar os 16 grupos, somando Libertadores e Sul-Americana, só aconteceu também no grupo do Santos, que é o D da Sul-Americana. Nenhum visitante vencendo. Então, quer dizer, o Galo está com a classificação mais do que encaminhada. Ganhou do Puerto Cabello, está nas oitavas de final. Mas, Ale Oliveira,
Moura. Importante te ouvir sobre o jogo de ontem. Olha, eu tenho sentido, falei aqui já algumas vezes, falei ontem também na transmissão, de um Galo mais aguerrido, e é o mínimo do mínimo que o torcedor pede aos jogadores, e me mostra também nesse momento um Galo um pouco mais organizado. Dá mostras, dá esperança de evolução ao torcedor. O que você pensa, hein, Ale? Boa tarde. Boa tarde, viu, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Porque você já tem aí algumas partidas que você pode destacar como bons momentos na temporada, né? Evidentemente que para mim o melhor deles foi justamente no Clássico, né? Quando venceu o Cruzeiro por 3-1, mas ontem o primeiro tempo foi muito seguro, né? O segundo tempo mais de administrar, mas você tem alguns momentos na temporada que você pode destacar. Ontem a gente conversava aqui no programa a respeito do esquema tático, né? Que seria importante ele tentar voltar com os dois zagueiros, porque ele tem muita gente boa para jogar, principalmente no meio-campo, mas tem boas opções no ataque. Ontem o Coelho brilhou, né? A gente sempre fala das decisões equivocadas, né? Do jogador argentino, mas ontem ele foi brilhante, né? Foi um garçom e o time rendeu bem. Então, aos poucos ele vai atingindo os objetivos dele. Tem boas, enormes chances de se classificar na Sul-Americana. Essa notícia que o Simões traz para o torcedor é maravilhosa no meu ponto de vista, de não jogar o playoff. Esse playoff aí são 2 datas que você compromete. O ano passado prejudicou demais o time no Campeonato Brasileiro, né? Então você pula essa fase de playoff e vai direto para as oitavas. Está classificado também, claro, com alguma dificuldade na Copa do Brasil e vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. Está ali no meio da tabela. Se você entender que nesse momento o Atlético está a 3 pontos da zona do rebaixamento, mas está a 3 pontos do 5º colocado, né, que garante vaga para a fase preliminar da Libertadores. Então, uma derrota só nos últimos 6 jogos por todas as competições, e vai criando corpo, né? Vai tendo entrosamento, vai ganhando confiança, o que é muito importante. Olha, o que a gente pode dizer aqui para vocês? O Galo começa com um ritmo forte, marcando lá em cima. Cienciano já tem ali a primeira finalização minutos ali, aos 8 minutos, né? Num buraco deixado à frente da linha de zaga do Galo, ali pelos volantes. E foi uma das poucas finalizações de Cienciano que poderia gerar um certo perigo, né? Mas o Galo começa com um ritmo forte, lembrando que esse time do Galo aí, gente, tem jogado sequência e sequência, se eu não me engano, são 5 jogos consecutivos ou 6 de forma titular. É de Cruzeiro pra cá, o time do Galo vem jogando com o time titular. Óbvio, salvo aí algumas exceções, um atleta é tirado, outro atleta é tirado e tal, algumas mesclagens, mas poucas, 1 ou 2 alterações no time em decorrência da última partida. Então podemos dizer que nós estamos na sequência aí de 5 a 6 jogos consecutivos de forma titular, tá, gente? Bem no início ali, Bernard com o Coelho, uma subida boa buscando o Cassierra no inicinho da partida, então aqueles poucos toques podendo chegar na cara do gol, velocidade, Bernard, Coelho, Cassierra, 3 toques na bola, jogador do Galo já na cara do gol, né? E detalhe, Natanael atuando como um terceiro zagueiro na linha de 3 pela direita, mas como o Cienciano veio retrancado, o que acontece? O Barba fala assim, irmão, pode subir, sobe, você tem total liberdade para subir. Então o Natanael jogando ali na linha de 3, mas subindo. O tempo inteiro o Natanael subia. Às vezes o Natanael deixava os 2 zagueiros, tá, do Galo, os 2 zagueiros do Galo abriam, jogavam bem lateralizados. Por quê? Porque os 2 alas jogavam muito na linha de meio, então os 2 zagueiros do Galo abriam e um volante ou até os 2 volantes afundava e faziam a saída de 3 com 2 zagueiros e um volante. O Natanael esticava lá no ataque, entendeu? E nessa esticada do Natanael, o Natanael às vezes virava o ala direito e o Coelho, que estava de ala direita, e virava o ponta. Eu vou chegar nessa parte aqui num lance muito interessante, que a gente pode exemplificar muito bem essa situação aqui. Então, o Bernard e o Coelho buscando o jogo, o Natanael atuando de terceiro zagueiro, mas tendo muita liberdade para subir. Bernard e Lodge ali aos 17 do primeiro tempo, em bom passe de Bernard e quase gol do Lodge, entendeu? Bernard optando muito no início, até me chamou a atenção. Falei, gente, será que o Bernard tá sentindo alguma coisa? O Bernard, não sei se vocês repararam, no início do jogo, várias oportunidades que ele tinha de chutar, ele tocava. Pô, o cara abria,
o gol na cara dele, em vez de dar uma chapada, buscar o canto, ele tocava. Aí chegava na cara do gol, em vez de enfiar a porrada na bola, ele tocava. Então, o Bernal optando muito em tocar em detrimento a finalizar. Então, isso também me chamou a atenção ali no início do jogo, né? Lodge muito participativo ali pela ala esquerda, vou falar sobre Lodge também, tá? Cienciano muito recuado, Cienciano com a linha de 5 ali atrás, e aí o Galo espelhando essa linha de 5. O que o Galo fazia? Os dois alas subiam o tempo inteiro, o Bernard subia com os dois atacantes, então a gente igualava a linha de 5 de Cienciano e às vezes até superava com... às vezes a gente tinha até superioridade numérica com a subida do Natanael também, que era mais um ataque, saía da zaga para ir no ataque, afundava um volante. Então o Galo sempre buscava ter superioridade numérica nesta última linha do Cienciano, que fechava em 5 defensores, tá, gente? E aí aos 26, o que eu falei aqui anteriormente, que eu iria comentar aqui agora, aos 26 minutos, né, Coelho cruza, Renan Lodge faz o gol, Galo sai à frente do placar aos 26 do primeiro tempo. Natanael subindo, dobrando com o Coelho na direita. Foi o que eu falei. O Natanael sai da linha de 3, vai para a ala direita, empurra o Coelho para frente. O Coelho vira um ponta direita, os dois dobrando ali no ataque e busca a inversão da jogada lá do outro lado, com o Renan Lodge passando, fazendo o facão, finalizando, abrindo o placar para o Galo logo aos 26. Então, uma jogada muito interessante, onde você vê uma dobra na ponta direita, atraindo a marcação para aquele lado, deixando o Lodge mais com liberdade do outro lado. Então a gente busca a inversão de jogada, vira o campo e o Renan Lodge entra no facão e faz 1-0 para o Galo, com total liberdade ali, logo aos 26 minutos, já dá uma tranquilidade, tira a ansiedade do time, chama a torcida para jogar junto, torcida que esteve ontem na casa dos 18.200, exatamente o público que nós falamos aqui que teríamos ontem, abaixo de 20 mil na casa de 17, 18, podendo chegar até 19, 18.200, né? Então, outra coisa que eu achei interessante, o Galo lateralizando bastante o jogo e tendo facilidade. Jogo muito alongado nas laterais para abrir a linha de 5 do Cienciano. Então o tempo inteiro a gente tinha Coelho numa ponta, Lodge na outra, Natanael subindo, o Minda arrastando para lateral também, o Bernard saindo do meio buscando a ponta dobradinha com o Renan Lodge. Então o Galo usando muito as laterais do campo para abrir a defesa do Cienciano, aquela linha de 5 ali atrás. Então o Galo buscando muito lateralizar o seu jogo com os alas e o ponta no caso, né, porque não era os pontas, mas o ponta, que era o Minda, que jogava muito pela direita também. Então dificultou bastante a marcação de Cienciano, essa lateralização do jogo do Galo, tá? E aí, aos 38, mais um passe de Coelho e gol de quem? Bernard. Mais uma vez, mais uma assistência do Coelho, mais jogador entrando na área do Galo. Como elemento surpresa, o Lodge não tem essa característica, o Bernard não tem essa característica. Vou falar uma situação também do Cassier, que eu quero falar muito a respeito disso, mas eu vou deixar para o final, tá, gente? Mas não vou esquecer, vou falar do Cassier no final também. E aí, aos 45, quase gol do Bernard, de cabeça, passe do Minda, mais uma boa jogada do Galo pela lateral do campo, o Galo criando demais na lateral do campo, era muita jogada de linha de fundo, buscando a lateral e cruzando, pegando uma referência ou um elemento surpresa dentro da área. Então, nós poderíamos tranquilamente no primeiro tempo ter saído ali no mínimo, com 3-4-0 no placar, tá? Criamos e fizemos por onde, né? Mas pecamos no terço final, né? Então, um ótimo primeiro tempo do Galo, domínio absoluto, tá? O Everson não trabalhou, tenho certeza que você não lembra de nada do Everson aí no primeiro tempo. O Galo usou muita lateral do campo, poderia ter feito mais de 2-0, 2-0 saiu barato, Cienciano pode ter comemorado esse placar de 2-0. E eu quero chamar a atenção que foi um primeiro tempo muito forte do Galo e, nós sabemos que o nosso time não tem característica de propor jogo, nós sabemos que o nosso técnico não tem uma característica forte em armar equipes para propor jogo. E o que a gente fez no primeiro tempo? Propomos jogo. Então, isso é interessante, cara. Isso foi o que me chamou mais atenção. O que a gente mais tem dificuldade, a gente conseguiu sobressair e criar oportunidades. Aí não cabe ao técnico, o jogador na cara do gol perder uma oportunidade. Isso aí não é o técnico. O técnico, o trabalho dele é fazer com que o seu time crie oportunidades e chegue ao máximo possível no terço final do campo,
Isso o Barba tem feito bem aí nesses últimos jogos. E me chamou essa atenção, que o Galo tem dificuldade em propor, mas nesse jogo conseguiu propor tranquilamente, tá, gente? Nesse jogo o Galo conseguiu propor jogo, pegou um adversário retrancado e mesmo assim criou oportunidades. Antigamente, outrora, o Galo chegava aqui na arena, gente, pegava um time retrancado, era um Deus nos acuda. Era confusão, e a defesa ia com tudo e deixava um buraco lá atrás. Então, assim, gostei muito da situação do Natanael ter essa possibilidade. Pegou um time retrancado em casa, Natanael sobe, vai ser elemento surpresa, vai confundir a defesa adversária. Imagine você, adversário, tendo um zagueiro pela direita, atuando por diversas vezes como um ala direita, empurrando esse ala direita que está na posição no início da partida como um ponta direita e tem uma dobra no seu setor defensivo pelo lado esquerdo, que é o nosso ataque pela direita, né? O Alexandre e o Maicon, muito bem, gostei. Tiveram sim alguns buracos, algumas falhas de marcação, mas é normal essa dupla, se eu não estou enganado, não lembro de ter feito em nenhum momento na temporada 45 minutos um do lado do outro, então demanda de entrosamento, né? O Maicon mais como primeiro, fazendo balanço, o tempo inteiro distribuindo as jogadas, ditando o primeiro passe do time, ditando o ritmo, para onde o time ia começar as jogadas, o Maicon que faz o balanço, o Maicon que faz a definição de por onde o Galo vai começar, se é pela esquerda, se é pela direita. Então o Maicon fazendo vários balanços, gostei do Maicon, tá? Fala, massa! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado, tá bom? Pela participação, muito obrigado pela essa força aí. Se você curtiu o vídeo, já peço o like de vocês aí para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal e vindo fazer parte da massa aqui com a gente, tá bom? Fique à vontade, tá? Esse canal aqui foi criado para atender vocês. Então, se inscreva aí, deixe o seu like, tá? E também ativa o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui do canal do Galo, tá bom? Fique à vontade, tá? Para estar olhando aí os vídeos anteriores. Você pode até encontrar notícias ainda que vocês não assistiram e estar aí se atualizando aqui no canal, porque aqui no canal só tem notícia do Galo, do Atlético Mineiro. Então, você não vai ver outra notícia, só do Galo. Então, se você é atleticano, está no lugar certo, fiquem à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? A participação de vocês também é muito importante, ajuda demais o canal. E se quem puder compartilhar o vídeo também vai estar ajudando demais aí, tá? A gente agradece demais a preferência aí pelo canal. Seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade, tamo junto. Ficaremos atentos aí a qualquer notícia que sair, a gente volta aqui e atualiza aqui esse canal para vocês, tá bom? Forte abraço. E até a próxima, massa. Fui.